digamos que para a função cerebral, para a saúde cerebral, tem coisas que a gente tem que ter em mente para consumir, se a gente consome muito ou pouca carne? É um ponto muito interessante. Eu acho que muitas pessoas nesse momento estão comendo muita carne. Há muitas dietas por aí que apoiam e incentivam o consumo de carne de boa qualidade, mas é muita carne, sabe? Eu diria que a pesquisa aponta para dietas baseadas em vegetais como sendo mais saudáveis em geral e mais protetoras. Para o E cérebro? também, sim, para o cérebro, mas eu penso que também em geral. Não há muitas recomendações dietéticas que incluam muita carne. Ahn, eu penso que cada pessoa é diferente, mas, respondendo sua pergunta, não há necessidade de comer carne para ter proteína completa. É só uma maneira fácil. É muito mais conveniente para você. Se não é um animal, é uma maneira de obter proteína apenas em uma pequena porção de alimento. Para obter a mesma quantidade de proteína de alimentos à base de vegetais, você precisa comer mais. Mas existem alguns alimentos à base de vegetais que são bem ricos em proteína, que são interessantes, como sementes de cânhamo, tem proteína completa, tempê, proteína completa, levedura nutricional, proteína completa. Essa é uma boa fonte de vitamina B12. O peixe é uma boa fonte de proteína completa que, na verdade, tem sido ligada repetidamente com um menor risco de demência em quase 70%. 2 porções de peixe por semana. 2 porções por semana diminui as chances de demência em 70%? Sim, eu vou dizer de novo. Existe uma pesquisa sólida mostrando que comer 1 a 2 porções de peixe por semana está associado à diminuição do risco de Alzheimer em 70%. 70% é muito, né? Mas você não come peixe, né? Faz muito tempo que não. Eu vou dizer que eu sinto falta. Eu gosto muito, eu sou italiana. Eu cresci. Qual a razão pela qual se você sabe que 2 porções por semana vão diminuir o risco de Alzheimer e demência, foi isso que você disse? Demência, eu acho que o termo correto é demência. Então, se você, como neurocientista e pesquisadora dessas questões, por que você não come peixe? Eu posso ter os mesmos nutrientes dos vegetais, dos alimentos à base de vegetais. Eu demorei um pouco para chegar a esse ponto, porque eu realmente me preocupo com meu cérebro. E eu sempre associei o consumo de peixe ao benefício para a saúde do cérebro, por causa da pesquisa. Eu queria ter certeza de que mudar para uma dieta baseada em vegetais não colocaria meu cérebro em perigo, de nenhuma maneira, em formato ou estado. Eu fiz muitas pesquisas, analisei alimentos, a distribuição de ômega 3 que o peixe fornece. Eu queria ter certeza de que a quantidade de proteína era mais do que adequada. Queria ter certeza de que meu B12 também estava totalmente saudável. Eu não queria me tornar deficiente de nenhum nutriente, escolhendo uma dieta em vez da outra. Eu tô muito feliz com isso. Feliz por ter feito a escolha certa para mim, pessoalmente. Eu sou muito cuidadosa com minha ingestão nutricional. Até faço exames de sangue para ter certeza de que tenho os níveis corretos de nutrientes na minha dieta. Eu quero ver os antioxidantes. Eu checo mesmo, e além disso, eu vou fazer um exame cerebral bem em breve. Eu tô bem animada. Se você pudesse só poder 5 alimentos todo dia pro resto da sua vida para Ai, meu Deus. otimizar sua saúde cerebral, funcionalidade, longevidade, memória, tudo isso, quais seriam esses 5 alimentos que você comeria? Eu diria... Bem, você não gosta de bagas, mas eu escolheria elas porque elas são bem ricas em fibras, têm pouco açúcar e fornecem uma enorme quantidade de antioxidantes em uma porção pequena. Existem evidências de que o consumo de 2 a 3 porções delas por semana retardam o declínio cognitivo tanto em homens quanto em mulheres, especialmente nas mulheres. Talvez queira experimentar. Eu tenho que começar. Quais são as 2 ou Na 3 verdade, melhores? as amoras
tem mais antioxidantes do que os mirtilos. Esse é um tipo interessante de baga. Não são tão fáceis de encontrar como os mirtilos, mas é possível congelá-las. E, ainda assim, continuam fortes. Agora, se for uma amora congelada ou que é colocada num smoothie e misturada de forma líquida, isso importa ou Não, você não precisa... acho que isso importa. Não importa, Não, né? o cozimento destrói a vitamina C. Todos os antioxidantes são realmente facilmente danificados pelo calor. O congelamento não deve reduzir muito a capacidade antioxidante. Ok. É óbvio que você não quer que elas sejam congeladas por 10 anos, né? Ok, então temos amoras, As amoras são mirtilos, ótimas. Goji são uma das fontes mais goji berry. concentradas de vitamina C. Existe uma espécie de ameixa que ainda não consegui achar. É a ameixa cacadu, que parece ser a fonte de vitamina C mais poderosa e concentrada do planeta. Eu sei que existem na Austrália e nas ilhas do Pacífico. Eu nunca vi aqui. Eu queria provar. Ok, então goji berry, qual seria a As segunda? amoras são muito boas e... Bem, Amoras? berries, né? Desculpa, eu ainda tô... Eu tinha um pé de amora no meu quintal em Ohio quando eu era criança e de vez em quando eu comia algumas, talvez eu volte a comer amoras. Isso seria bom. E você também pode achar amoras secas. Ah, legal. Secas funcionam também, legal. Sim, são muito boas, muito Ainda saborosas. tem os nutrientes mesmo Sim, secas, né? sim. Um pouco menos que as frescas, mas elas são mais doces e mais secas. Certo. Eu cultivo no jardim. Sério? É bem agradável. São ricas Tenho no em jardim. antioxidantes. Hã? São ricas em São antioxidantes? ricas em antioxidantes. Certo, ok, legal. Então temos Nós temos as berries. Eu iria para os vegetais folhosos porque são muito importantes. Tem 1 tonelada de fitonutrientes que são muito bons. Tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e muita fibra também. A fibra é muito importante por uma série de razões. A mais óbvia sendo que ela ajuda na saúde intestinal. Obviamente, e 70% do sistema imunológico está no intestino. Comer a fibra também ajuda na imunidade, o que especialmente agora é uma enorme preocupação para todos. Além disso, a fibra tem uma função modulatória muito importante na globulina ligadora do hormônio sexual, que é o que regula o fluxo de hormônios dentro do corpo. Ela realmente ajuda na saúde hormonal também. Eu diria essas 2 razões para comer fibras e ir em busca dos seus vegetais folhosos. Ok. Tem 1 tonelada deles. Nós não temos que comer couve o tempo todo. Tem tanta variedade que é muito boa. Espinafre, rúcula, tudo Sim, isso, né? todos os alfaces, os diferentes microvegetais. Se você gosta deles, existe a couve galega, mas também legumes crucíferos como a couve-flor. Agora é a época de colheita. Brócolis, couve de bruxelas, romanesco, são deliciosos. Com certeza você come. Eu como muito legume. Aí está. Esses Certo, são então... muito importantes. Esses são os 2 primeiros. Bem, eu adicionaria alguns ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, sejam de peixes. Você come? Bem, nesse caso, para quem come peixe, temos os peixes smash. Salmão, cavala, anchova, sardinha, arenque smash. Peixe Sim. smash. São fontes Muito muito bem. boas, fontes concentradas de... Se você não consegue nos peixes, que substituto você comeria com base em Bem, vegetais? para mim, baseado em plantas, o ômega 3 é de sementes de cânhamo, com certeza. Sementes de linho, óleo de linho, nozes, amêndoas, sementes de chia e também algas marinhas. Não sei se você gosta. Na verdade, Eu como as pequenininhas. As algas nori As pequenininhas eu podia comer por são dias. muito boas, Elas são boas, legais. Sim, sim, com certeza. Iodo são uma fonte de muitos bons nutrientes, minerais. A clorela é uma que é muito boa. Você pode colocar nos seus smoothies. Ela é verde, bem escuro. Você conhece as ervilhas doces? Eu não sabia que até as ervilhas doces são uma boa fonte de fosfolipídios, que é um lipídio ligado a outros compostos que são bons para você. Algumas também são ricas em ômega 3. Ervilhas verdes, doces, edamame, soja, tudo isso.
Feijões também são bons. São Certo. muito bons e têm fibras e alguns antioxidantes ao mesmo tempo. As sementes de cânhamo também são uma fonte muito boa de proteína. Proteína vegetal, um pouco de gordura, fibra. Isso é ótimo. Certo. A terceira parte A número dos 3. vegetais. Bem, Qual o número pessoalmente, eu iria em busca de carboidratos, como batata doce, por exemplo. São muito boas para você porque é muito rica em fibra e fornece os açúcares que o cérebro precisa. Na verdade, eu vou dar um passo para trás e falar de alimentos ricos em fitoestrogênio, especialmente para as mulheres, porque não falamos o suficiente. Há alimentos que têm propriedades estrogênicas. Eles são muito suaves, têm um efeito suave no corpo, mas ajudam na saúde das mulheres. Eu sou uma. Quero falar de mulheres porque nunca falamos delas. É verdade. Esses alimentos são muito parecidos com aqueles que estávamos falando. Sementes de linho, semente de gergelim, grão de bico e todo tipo de feijão. Os damascos secos e figos secos também são fontes muito boas. Os frutos silvestres são outra fonte. E os frutos tropicais. Voltando à fruta, talvez você comece a comer agora, mas também tem evidências de que as mulheres, em particular, que consomem uma porção de frutas tropicais por semana, têm uma fertilidade melhor e Sério? atrasam a menopausa. Uau. E os padrões, veja a manga, o abacaxi, o mamão, são boas fontes de fitoestrogênios que sustentam a fertilidade para as mulheres. Certo, nossa. O importante, eu acho, é retardar a menopausa o máximo que for possível. Ou se certificar de que não tenha os sintomas, porque pode ser muito desagradável para algumas mulheres. Meu número 5 seria a água. Eu sempre a Certo, incluo. eletrólitos. Pode ser chá de ervas, se você gostar. Então, os chás também têm eletrólitos, é isso? Depende do tipo de água que você usa. Se a água que você usa contém eletrólitos, o chá também tem. Então, algo que é realmente bom, especialmente nessa época, é usar ervas medicinais para fazer o seu chá. O tomilho é muito bom. Basta ferver a água e derramá-la sobre alguns ramos de tomilho, alecrim ou sálvia, porque são boas fontes de antioxidantes, mas também se duplicam como anti-inflamatórios. Então, você vai beber o seu pequeno chá e Essas coisas uma poção mágica. você faz diariamente ou Sim, você com faz... certeza, com certeza. Eu bebo minha água com limão toda manhã. Eu bebo suco de noni logo pela manhã e... Suco noni? Suco de noni. N-O-N-I. Suco noni? Noni. Você sabe o que é? Não. Não, é uma fruta que vem do Tahiti e das ilhas do Pacífico, que tem um cheiro... tem um cheiro horrível, a fruta em si. Mas pode ser espremida. E o suco é incrível. Tem benefícios incríveis para a pele, para a digestão. E tem mais de 100 vitaminas nela e minerais e fitonutrientes em geral que são antioxidantes fortes. E também tem algumas propriedades anti-inflamatórias. Eu não a mencionaria no geral porque soa um pouco mais como bem-estar do que ciência, mas a questão é que até o NH fala sobre o suco de noni. Há uma página inteira onde analisam todos esses alimentos densos em nutrientes. Tem uma seção inteira sobre isso que eu achei muitos anos atrás, então pensei, vou experimentar. Achei numa loja de alimentos saudáveis. Foi tão emocionante, mas não é gostoso. Eu vou ser honesta. Não é bom, mas sabe que é bom pro cérebro, corpo Na verdade, e tudo sim. mais. Uau, Eu ok. mesma noto o efeito. Sério? Sim, meus amigos também. Quando vêm na minha casa, é divertido. Eles vão na geladeira, na despensa, porque eu tenho muitas coisas estranhas e incomuns. Agora, a maioria dos meus amigos está bebendo suco de noni. E isso ajuda mesmo. Ajuda muito, muito mesmo. Se alguém tem problemas digestivos, isso muda muitas coisas. Muda muitas coisas para muitas pessoas, o que é incrível. Eu estava muito interessada na situação antioxidante. Mas é muito importante só bebermos água em casa. Chá de ervas muitas vezes. Nós plantamos ervas no jardim. Eu não tenho nenhum alimento processado em casa,
A menos pão. Massa Não, sem cookie. tudo isso, Sem doces? Não. Sério? Como você vive sem isso? Eu cozinho. Eu diria que cozinho. Quer dizer, pão. Nós compramos pão da Whole Foods. Certo, então Ou você de um come pão. fazendeiro, Eu como pão, eu gosto. Mas você não faz biscoito, você não... Às não assa vezes. muffins, cupcakes? Eu não sei fazer muffins. Eu nunca fiz isso. Acho que conseguiria, mas biscoitos sim. Eu faço, eu não compro eles. Eu prefiro fazer. Você cozinha? Eu sei cozinhar quando eu quero cozinhar, eu realmente gosto, mas eu adoro a convivência de ter uma comida saudável apenas entregue ou dada até mim. Eu uso meu tempo para outras coisas. Não é que eu não cozinho, eu só escolho não fazer. Ok. Eu escolho aprender outras maneiras, mas... Então, se você vai cozinhar biscoito, você vai utilizar ingredientes melhores e... Às vezes pra minha filha eu compro lanches da Whole Foods, mas na maioria das vezes ela é feliz com morangos. Ela literalmente pede bagas de goji como lanche. Quero dizer, né? Isso é As incrível. coisas vão mudar, tenho Quem certeza. sabe, né? Eu cresci comendo Nutella. Oh, meu Deus, é tão bom. Eu Dá pra fazer sei, sua não é própria muito Nutella? saudável. Eu faço a minha própria versão. Do que zero, tem? com avelãs, óleo de avelã, cacau, um pouco de óleo de coco e pedaços de chocolate amargo, não adoçado. Deve ser uma E delícia. um pouquinho de xarope de Acer. É tão bom. Você precisa ter um processador de alimentos, um bom processador. Eu acho que tem um Cuisinart. Não é nada muito fora do normal, é muito útil. Você pode fazer Mas hummus. isso ainda não parece saudável, é saudável? Não, sim, é claro, todos são alimentos saudáveis. As Sério? avelãs são muito saudáveis. Tem ácidos graxos monoinsaturados, por isso são boas para o coração. Tem antioxidantes, tem um pouco de vitaminas e minerais, tem um sabor muito bom. E elas são cruas, sem processados. Você devia ter uma lojinha online e começar a vender Nutella orgânica. Nutella orgânica. Nutella saudável. É tão bom, é muito bom, muito saborosa. Nossa. Eu Ok. faço muitas coisas em casa, faço sorvete de banana para minha filha. É tão rápido. Você gosta de bananas? Isso é muito... Você congela 2 bananas, depois pega 2 tâmaras, e aí você pega o... Como se chama isso, essa coisa no O meio? caroço? Caroço, tira pra fora. Depois você molha um pouco as tâmaras para que fiquem bem macias. Coloca tudo no liquidificador e mistura tudo. Misture e E depois depois congele. coloca um pouco de leite de caju para dar cremosidade. Não é necessário, mas deixa perfeito. As bananas precisam ser congeladas. É ótimo. Isso é o que ela quer no lanche. Eu digo, ótimo, por que não? Quais alimentos diferentes das mulheres que você acha que os homens deveriam comer? Os homens podem tolerar gordura animal em maiores quantidades do que as mulheres. Isso, na verdade, é geral. Então, isso depende, sabe? Há algumas mulheres que se dão muito bem com a gordura animal e alguns homens que não. Mas, em média, acho que o metabolismo dos homens suporta a gordura de uma maneira mais eficiente do que o corpo das mulheres. É comprovado. Existe muita pesquisa sobre isso, sabe? É, em parte, o sistema hormonal, em parte a composição corporal, em parte a fibra muscular. Os homens são mais predispostos a ter um desempenho explosivo, um treinamento em intervalos de alta intensidade. Claro, mulheres podem fazer tudo e muito mais. É só de uma maneira geral. Eu acho que esses alimentos são bons para todos, se você quiser comer, né? Depois, existem todas essas dietas diferentes por aí, mas contanto que os alimentos integrais sejam o foco da dieta, eu acho que isso é o mais importante. Fique longe de alimentos processados. Existe tanta pesquisa mostrando todos esses produtos químicos diferentes que fazem parte dos alimentos. Antes eram gorduras saturadas, trans, mas agora todo tipo de gomas, emulsificantes, 1 tonelada de óleos refinados.
e de nutrientes pró-inflamatórios. Sabemos que as dietas que são cheias de alimentos processados aumentam o seu risco de doenças cardíacas em mais de 30%. Elas duplicam o risco de demência, dobram o risco de câncer, aumentam o risco de depressão, aumentam o risco de derrame hemorrágico. Por que, então? Eles nem são gostosos. Esses alimentos, o ponto é que sim, são convenientes, são mais baratos, mas não são gostosos, não fazem nada nos seus níveis de energia e são prejudiciais à sua saúde. Então, acho muito injusto que uma alimentação saudável seja tão cara. Fora isso, é só uma questão de fazer uma escolha. Acho importante saber disso, porque, como sociedade, estamos conscientes de que o que comemos realmente muda a nossa aparência e que os alimentos que colocamos no nosso corpo ditarão que tipo de roupa vamos usar, que tipo de desempenho podemos ter, mas os alimentos que comemos também impactam em como nossos cérebros trabalham. Eles fazem uma enorme diferença na forma como pensamos, sentimos e como lembramos. Da mesma forma que economizamos, que gostaríamos de economizar para a aposentadoria, nós também deveríamos comer para uma aposentadoria melhor. Devemos pensar na comida como informação, como função e como algo que pode te proteger e ajudar você a viver sua vida ao máximo. É uma ferramenta, é um recurso. Tiramos recursos da terra, plantas, biodiversidade, minerais, tudo, solo, água, e consumimos cerca de 125 trilhões de dólares por ano de capital natural, o que é cerca de 40 trilhões, mais do que a economia global.